Foi bem desafiador, porque, enfim, apesar de serem pessoas da sua equipe, que eu costumo conversar, que eu costumo interagir, não eram pessoas diferentes, eu sou muito insegura, né? Eu tenho muito. Não que eu seja insegura, mas insegura de falar as coisas em público, sabe? De falar Sim. sobre, apesar de ser um É que assunto que eu domino. você não treinou estar divulgando, né, falando, palestrando em público. Você faz muito bem o seu serviço, você e o serviço. Sim, Né? sim. Você e o computador, você e o e-mail, por exemplo. Mas é uma questão de prática. Por isso que eu coloquei você E o que pra eu ralar. falo, o que eu falei com eles naquele dia é exatamente o que eu falo no meu dia a dia com as Sim. influenciadoras. Porque a gente tem um papo frequente com elas a cada X meses, justamente para estimular, para entender onde a gente pode entrar, para trocar essas informações de projetos. Então, o que eu falei aqui foi muito isso, assim, era essa coisa do meu dia a dia, mas é difícil eu falar em público. Sim, Então, mesmo que seja um público pequeno e um público que eu conhecia, mas é difícil. sim. Então, e não só isso, a primeira e única vez que eu apresentei junto com a Tatá o Pod Delas, isso que o Pod Delas é um programa que eu tô sempre ali, eu conheço os bastidores, mas pra mim foi extremamente. Travou. Nossa, eu fiquei nervosa, eu não conseguia falar o nome das redes sociais no início. Era você sozinha? Era você sozinha? Eu e a Tatá. Não, mas vocês estavam apresentando, você não foi entrevistada, você apresentou. Eu já fui entrevistada, e aí era eu e o Júlio. Aham. Que eu já Só que assisti aí, esse episódio. só que aí ser entrevistada é diferente De de entrevistar. entrevistar, você não tem o mesmo peso. E aí, mas também fiquei nervosa na época com o E Júlio. quem que era o entrevistado? Agora, quando eu, Que você apresentou era a e Pétala travou? e a Yanka, que são E duas foi, irmãs da internet. e foi da hora? Foi muito, porque eu Destravou. e assim, foi eu e a minha irmã com as duas irmãs, então eram muitas coisas em comum, assim, de casos que as duas contavam, a gente contava também. Então, ao longo do episódio destravou e foi muito mais tranquilo. Hoje aqui pra mim tá muito mais tranquilo também, enfim. Então, Aqui você tá jogando em casa, né? mas mesmo assim tem 3 câmeras aqui em mim, entendeu? Mas Então bom tem demais. isso, assim, mas eu sei, eu sinto que eu tô dando passinhos. Depois veio a nossa mentoria, né? Agora a gente faz. A gente tem a nossa primeira turma de mentorados, onde a gente fala muito sobre isso, sobre o sucesso digital, sobre, né, trazer evoluir, né? Trazer o seu negócio pro digital e fortalecer ele nesse meio. E aí eu comecei a me desenvolver um pouco mais. Hoje eu me sinto mais. Eu sinto que eu tô dando cada vez mais passos à frente em direção a isso, assim, a me soltar mais com nesse Em segmento segmento. aí enfim.